Olá, menino, menina, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um áudio sobre o nosso projeto aqui do nosso curso Money Reiki Magic Transformation. Hoje é uma fala sobre o terceiro capítulo do livro de Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo. Eu trago aqui para vocês uma visão minha do capítulo. Isso não exime aí a necessidade de vocês lerem ou escutarem o capítulo e terem as suas próprias percepções. Eu venho aqui trazer um pouquinho daquilo que eu entendi e achei como importante, reforçar aí no nosso estudo, no nosso aprendizado. No terceiro capítulo ele traz parte da entrevista com o diabo e fala do esforço do diabo em silenciar ele, no sentido dele não trazer esse livro para o público. Ele conta também a experiência dele no impacto da crise de 1929, onde ele perdeu a fortuna e passou por um período de crise econômica que afetou todas as áreas da sua vida. Porque é muito difícil mesmo quando a gente passa por situações de escassez financeira, manter o equilíbrio mental e espiritual. E isso é uma coisa que a gente está aqui trabalhando no nosso curso Money Reiki, entendendo o poder espiritual que há na energia do dinheiro, que há no dinheiro. Então ele conta também sobre a mudança dele para Washington e esse período difícil, o conceito do mastermind, de você começar a formar um mastermind que é unir mentes favoráveis a ter um objetivo em comum. Fala de que, na opinião dele, o mastermind mais importante é sempre o companheiro que divide a vida com você. E também conta aqui sobre como que o diabo se descreve como não sendo algo material, mas uma energia negativa presente em todos, que ele usa como instrumento de controle o medo, a pobreza, a doença, a morte, que são as ferramentas que ele usa para controlar as mentes. Os 6 medos efetivos, o diabo menciona os 6 medos mais efetivos: a pobreza, a crítica, a perda da saúde, a perda do amor, a velhice, a morte. O papel da oposição. A oposição, no caso, é Deus. Seria o Yin e o Yang. Deus é descrito como a oposição controlando as forças positivas. O ganho de força. O diabo adquire força das mentes humanas no momento da morte, especialmente daqueles que morrem com medo, as pessoas que têm medo de viver, na verdade, E ele usa como estratégia de influência na Terra a pobreza e a doença, que são usadas para desencorajar os pensamentos e facilitar o controle do diabo, que é os pensamentos negativos. Os inimigos do diabo são aqueles que incentivam o pensamento independente, são vistos como inimigos. Na verdade, o diabo diz aqui que a riqueza pode ser um aliado ou um inimigo do diabo, dependendo de como ela é usada. Quando o dinheiro ele é bem usado, bem empregado para coisas boas, ele passa a ser uma ferramenta que prejudica o diabo. Ele dá como exemplo o Rockefeller, na época, que ajudava na luta contra doenças. Ele fala como ele influencia os jovens, que o diabo menciona que corrompe os jovens com o álcool, com os cigarros. E aqui fica uma ressalva: qualquer tipo de vício baixa o nosso padrão vibracional e, consequentemente, nós temos aí esse encontro com o diabo, digamos assim, que nada mais é do que um padrão vibracional baixo, onde a gente abre as portas para as influências negativas. O diabo, no sentido generalizado, a gente aqui no Projeto Magic Transformation falamos dos obsessores. Quem são os obsessores? Quem é o diabo? São energias de baixa vibração. Se eu não quero estar em contato com elas, eu tenho que aprender a lidar
com algumas coisas e me afastar o quanto antes dos vícios. Quanto mais medo eu tenho, menos eu estou em acordo com a minha verdadeira essência, que é a fé, que é a confiança. Então, toda vez que eu tenho medo, que eu fico ansioso, eu estou me afastando da minha verdadeira essência, automaticamente eu me abro para a influência dessas energias negativas, que pode ser o diabo, que pode ser os obsessores, o nome que você queira dar. A natureza dualística do mundo, né? Onde existe o bem e o mal, o preto e o branco, o yin e o yang. E isso existe para que a gente possa reconhecer as coisas de uma forma mutável, né? A natureza dualística do mundo sugere que essa natureza yin e yang é que proporciona o equilíbrio entre as forças. O impacto do pensamento positivo. Quanto mais pensamento positivo e sentimento positivo, é a ferramenta principal e mais poderosa contra o diabo e contra os obsessores. A oposição como fonte de esperança a Deus, quando eu estou em conexão com a minha verdadeira essência, com a minha fé, com a minha esperança, eu saio dessa vibração que abre o acesso para esse controle, tanto do diabo ou dos obsessores, seja o nome que você queira dar. Então, dá importância também do nosso autocontrole, porque assim como foi falado esses dias sobre a questão da antimatéria causada quando a gente entra em discussões e de que de alguma forma essa antimatéria precisa ser liberada, aqui entra a importância do autocontrole para que a gente saiba que é muito mais vantajoso para nós aceitar as diferenças como o nosso princípio Magic Transformation, para que de fato a gente possa ter uma vida muito mais próspera, muito mais tranquila e muito mais aberta a tudo aquilo de bom que nós merecemos. Essa é só uma pincelada aí sobre o 3º capítulo do livro Mais Esperto que o Diabo, mas ouça ou leia o 3º capítulo, faça a meditação e vamos que vamos.